Olá pessoal, então hoje nós vamos estrear um novo formato, né, com as aulas sendo gravadas, uma vez que eu acho que assim seja melhor de vocês acompanhar, né, às vezes vocês acabam não tendo tanto tempo para poder acompanhar as aulas no horário certo, então sendo gravado talvez fique melhor. Então vamos estrear esse novo formato e vamos ver no que vai dar. Bom, dando sequência ao que nós vimos na semana passada, hoje nós vamos estudar as relações de elasticidade, né? Então, a gente vai entender mais ou menos o que é que isso significa, como fazer a análise das elasticidades e também em qual a função dela na análise de conjuntura, né? Na interpretação de variações, né? Na interpretação dos mercados, né? Ela é um instrumento de analisar mercados, né? Então, a gente vai entender para que ela serve. Bom, aqui nessa primeira ideia, que seria a ideia do que é a elasticidade, nós temos essas informações aqui, né? Em geral, a elasticidade é uma medida da sensibilidade de uma variável em relação a outra. Ela nos informa a variação percentual em uma variável em decorrência da variação de 1% em outra variável. Bom, aqui de modo geral a gente percebe que uma variável ela vai afetar outra. E aí a ideia é saber em que medida, né, o quão essa variável afeta. Ela afeta pouco ou ela vai afetar muito essa outra variável? A resposta para essa pergunta vem a partir da ideia de elasticidade. Então, na aula da semana passada, nós vimos que as variáveis nos mercados elas estão interconectadas, né? Então, nós demos uma dedicação especial a, a variação, né? A relação, na verdade, entre o preço e a quantidade. Então, nós vimos lá pelos gráficos da oferta e demanda que o preço ele afeta a quantidade, né? Então, a quantidade de um determinado bem é influenciada, dentre outras coisas, pelo preço. Tanto a quantidade demandada quanto a quantidade ofertada. No caso da oferta, nós vimos que essa relação era positiva, ou seja, à medida que o nível de preço aumenta, o, a quantidade ofertada também tende a aumentar. E no caso da demanda, essa relação é inversa, ou seja, à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada tende a cair. Bom, isso sendo verdade, sabendo que essas relações existem, como foi dito antes, o que nós estamos interessados aqui é avaliar o quão uma variável afeta outra, se afeta muito ou se afeta pouco. Então, por exemplo, essa última, essa última ideia aqui é muito importante para a gente entender o que é que significa as chamadas elasticidades. Então, ela vai nos informar a variação percentual em uma variável, decorrência da variação de 1% em outra. A ideia aqui é saber se o preço variou 1%, qual é a variação na quantidade demandada ou ofertada dele. Então, vamos supor que nós estamos interessados em saber o comportamento, né, do mercado de arroz, dado uma variação de 1% no preço do arroz. Então, se o preço do arroz aumentasse em 1%, o que era que aconteceria nesse mercado? Quanto que a oferta de arroz iria aumentar e quanto que a demanda de arroz iria aumentar? Entendeu? Então, note que as elasticidades elas são um instrumento muito importante, um instrumento muito forte na avaliação do comportamento de um mercado, que é basicamente o interesse principal de nossa disciplina. Essa disciplina ela tem como objetivo fornecer para vocês algumas formas, né, algumas metodologias, algum entendimento de como mercados devem ser avaliados. Né? A ideia é instruir vocês para que vocês sejam capazes de avaliar um mercado. Então, percebam que a elasticidade dentro desse objetivo desempenha um papel muito importante, né? Então, se você está analisando o preço, como eu falei, né, o preço do arroz, se o preço do arroz aumentar 1%, o que é que acontece com a quantidade demandada e ofertada dele? Quem dá essa resposta é exatamente a elasticidade. Bom, então, né, nesse caso, nós tivemos ali a elasticidade preço, né?
No caso, quando ela é aplicada especificamente à demanda, nós teríamos a elasticidade de preço da demanda. Então percebam que existem diversos tipos de elasticidade. Então nós podemos estar interessados na elasticidade de preço da demanda, na elasticidade de preço da oferta, na, na elasticidade não em relação ao preço, mas também em relação a outras variáveis que afetam a demanda, como por exemplo o custo, né, de um determinado, o custo de produção, costumes culturais, coisas dessa natureza. Então, para cada variável você tem uma elasticidade diferente, né? Um tipo de elasticidade diferente. No nosso exemplo aqui, nós vamos dedicar novamente uma atenção especial à ideia de preço. Retomando uma frase que foi dita lá na nossa primeira aula, né, a economia está muito resumida à ideia de preço. Né? Então, tudo gira em torno de um preço. O preço condiciona, né, diversas informações sobre um determinado produto. Então, obviamente, nós vamos nos dedicar uma atenção muito especial à ideia do preço. Né? Então, nós vamos estudar basicamente a elasticidade de preço. Nesse caso aqui, nós começamos com a elasticidade de preço da demanda, ou seja, quando o preço aumenta 1%, aumenta ou diminui 1%, o que é que acontece com a demanda? É basicamente isso que a elasticidade de preço da demanda anda nos informa. Então, no caso aqui de informações, nós temos, né, que esse tipo de elasticidade, a elasticidade de preço da demanda, mede a sensibilidade da quantidade demandada em relação a mudanças no preço. Né? Em outras palavras, ela mede a variação percentual na quantidade demandada de um determinado bem ou serviço que decorre da variação de 1% no preço. Então, no caso do exemplo lá do arroz, se o preço aumentasse 1%, será que a quantidade de arroz iria reduzir 1%, ou 2%, ou 3%? Entendeu? Será que essa quantidade ela não aumentaria? Entendeu? Tipo assim, mesmo o preço do arroz aumentando, a quantidade demandada também aumentaria? A gente já viu lá pelos gráficos anteriores que essa possibilidade ela é improvável, né? Uma vez que nos chamados bens normais, a ideia é que à medida que o preço aumenta, a quantidade se reduz, mas existem alguns tipos de bens que essa dinâmica não vale. Então, que são chamados bens de luxo. O preço aumenta, mas a quantidade demandada também aumenta. Mas esse tipo de bens é considerado uma exceção para os bens normais, que é a maior parte dos bens. À medida que o preço aumenta, a quantidade demandada deve se reduzir. E aí a elasticidade de preço da demanda informa quanto essa demanda se reduz. Bom, a elasticidade ela pode ser expressa formalmente, ou seja, ela pode ser expressa matematicamente. Entendeu? A elasticidade é simplesmente uma razão, ou seja, uma divisão entre a variação da quantidade demandada e a variação do preço. Então, a variação percentual, né, no caso. Então, nós temos aqui a variação percentual da quantidade demandada. Esse delta, né, significa exatamente variação. Então, a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do nível de preço. Então, nós temos então a chamada elasticidade. Então, no caso aqui, é a elasticidade de preço da demanda. Né? Então, a elasticidade, formalmente falando, né, matematicamente falando, é a razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual do, eh, do nível de preço. Bom, aí você pode perguntar, variação percentual, tipo, eu fiquei um pouco confuso com isso. O que é que isso significa? A variação percentual, no caso, é simplesmente, né, a variável, né, em termos absolutos, a variação absoluta, perdão, né, daquele bem dividida pelo valor original, ou seja, pelo valor anterior. Então, por exemplo, se a quantidade demandada de arroz, que era o nosso exemplo, ela antes era 100, né, e passou para 90, dado um aumento de 1% do nível de preço, qual seria então a variação percentual? Né? Então, seria 100, que é o valor
aliás, perdão, 90, que é o valor final, né, menos 100, então no caso daria menos 10, né, dividido por 100, que é o valor original. Então no caso daria menos 0,1%, ou seja, essa, aliás, perdão, 1% não, daria menos 0,1, ou seja, uma variação de 10%, uma queda de 10%. Então, se o preço do arroz aumentasse 1%, né, supondo que essa seja a variação, e a quantidade demandada de arroz caiu de 100 para 90, houve uma queda, né, uma variação de menos 10%, ou seja, a quantidade de arroz, a quantidade demandada de arroz se reduziu 10%. Entendeu? Então, seria no caso aqui a ideia por trás da variação percentual, o valor absoluto da variação, no nosso caso 90 menos 100, né, que no caso dá menos 10, dividido por 100, que é o valor original. Bom, aqui nós temos uma outra forma, né, que é a forma mais comum de se encontrar a elasticidade, a fórmula da elasticidade. Então, muito provavelmente em algum estudo de vocês prévio sobre economia ou em estudos que vocês vão ter daqui para frente, a fórmula da elasticidade vai ter essa cara aqui, né? Então, ele coloca, logo, a elasticidade do preço da demanda também é representada por. Aí ele coloca, né, a variação de Q dividido por Q sobre a variação do preço dividido pelo preço, que foi o que nós fizemos, né? Então, no caso, no nosso exemplo, esse delta Q aqui era menos 10, que é 90 menos 100 dividido por 100. Então, no caso aqui ficaria, né, esse delta ficaria, a variação da quantidade, ficaria menos 10, né, que seria o valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, que era o quê? Então, no caso, menos 10, né? Menos 10 dividido por 100, entendeu? E aqui ele faz só uma separaçãozinha, né? Ele pega esse Q, deixa dividido, né? Ele faz só um ajustezinho aqui na forma, só para ficar com esse formato aqui. Então, ele pega, né? Esse aqui vai ficar, né, é uma divisão de uma divisão, né? Então ele vai pegar o primeiro valor e dividir pelo inverso da segunda, né? Então por isso que o P fica aqui em cima, você parando para ver, né? Então aqui é uma divisão de uma divisão. Então coloca-se a primeira e inverte a segunda, né? Vezes o inverso da segunda. Então provavelmente vocês viram essa formulazinha, né? Essa técnicazinha aí em algum momento da vida estudantil de vocês. Então o P vai ficar aqui em cima, né? Porque vai ficar o inverso dessa função aqui. Então o delta Q aqui nessa função está em cima, nessa daqui vai ficar embaixo, e o P que está embaixo, nessa daqui vai ficar em cima. Aí ele só rearranja os termos aqui para ela ficar com essa carinha. Então no caso aqui vai ficar P, né, o nível de preço inicial, dividido pela quantidade inicial, vezes a variação de Q, dividido pela variação de P. Então, em todos os casos, a maioria dos casos, a forma da elasticidade vai ter essa cara aqui. Ela vai ter esse formato aqui. Então, quando vocês verem esse padrão, né, de equação, vocês já sabem que está se tratando de uma elasticidade. Bom, aí aqui vem uma parte muito interessante, né? Vem uma parte muito importante, né? Que é como se interpreta, nesse caso, a elasticidade da demanda. Então, a ideia é entender, né, como que se tem uma interpretação desse resultado. Então, aqui a gente já espera, né, que uma relação inversa, ou seja, uma relação negativa entre o preço e a quantidade. A gente já sabe que, se tratando de demanda, à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada cai. Então, é normal, a maior parte dos casos, a elasticidade do preço da demanda ela será um número negativo, como foi o caso que nós acabamos de ver no nosso exemplo hipotético do arroz. A gente viu que era uma queda de menos 10, ou seja, né, era um valor negativo, né? Então, no caso,
a maior parte dos números, né, que representam a elasticidade preço da demanda será um número negativo, né, para a maior parte dos bens, né, no caso chamados bens normais, entendeu? Aí, é, então a gente já tem isso em mente. Isso acontece porque tem uma relação inversa entre preço e quantidade. À medida que o preço aumenta, os consumidores demandam menos, então obviamente a elasticidade será negativa, né? No caso, geralmente a elasticidade vai ser interpretada em módulo, como está descrito aqui, ó. A elasticidade do preço da demanda em módulo, né, em módulo, lembrando que o módulo, né, vai tornar todo o número que está dentro do módulo positivo. Então a gente sabe que a elasticidade da demanda geralmente será um número negativo, mas a gente vai interpretar em módulo, ou seja, nós vamos estar mais interessados no valor absoluto da elasticidade, né? E aí, se esse valor ele for um número qualquer maior, né, do que um, a variação percentual na quantidade é, é maior do que é, a variação percentual no preço. Nesse caso, dizemos que a demanda ela é elástica em relação ao nível de preço. Bom, isso aqui quer dizer o seguinte, né, que a quantidade demandada ela cai mais do que a variação do nível de preço, entendeu? Então, por exemplo, o exemplo que nós utilizamos, né, o, o, no caso do arroz, né, da variação do preço do arroz, se o preço do arroz ele variava 1%, né, a demanda caía 10%, entendeu? Então, ou seja, você tem uma, uma variação maior da quantidade demandada do que do nível de preço. Então, nesse caso, a demanda é chamada uma demanda elástica, ou seja, ela é muito grande. Ela cai mais do que o nível do que a variação do nível de preço. Geralmente isso acontece para determinados bens que não são tão essenciais. Então, imagine se um determinado bem, né, que não é tão essencial. Você pode ficar sem consumir aquele bem e você não vai morrer por conta disso. Então, por exemplo, é um bem que não é um bem tão essencial assim, é, do exemplo da aula passada, né, que era o iPhone. Mesmo que haja uma variação, uma redução do preço do iPhone, você não vai comprar só porque houve uma redução, né? Então, é, aquilo não vai ser tão importante para você. Do mesmo modo, se houver um aumento de 1% no preço do iPhone, a demanda daquele produto tende a cair mais do que 1%, né? Porque no caso não é um bem que seja essencial. Você pode ficar sem ele. Então, mesmo o preço aumentando, né, tipo assim, mesmo o preço aumentando um pouco, você vai reduzir muito o consumo daquele bem, entendeu? Porque aquele bem não é tão essencial para você. Então, no caso, esses bens que não são tão essenciais, à medida que o preço deles aumenta, a quantidade demandada se reduz muito. Então, percebam que isso é uma informação muito importante, né, para os vendedores, né? Então, por exemplo, se você produz um determinado bem cuja demanda por ele é uma demanda elástica, ou seja, se você aumentar o preço um pouquinho, a quantidade demandada vai se reduzir muito, então essa decisão de aumentar o preço pode levar você a ter um prejuízo muito grande, né? Porque você aumentou o preço um pouco, mas aí nesse caso a demanda se reduziu significativamente, né, pelo seu produto. E aí você vai vender muito menos. Isso pode levar, dependendo né, do caso, fazer com que você tenha um enorme prejuízo. Então, conhecer a sua estrutura de demanda, né, a demanda pelo seu produto é algo fundamental. E você faz isso através, né, da elasticidade. Então, percebam que é uma informação muito, muito importante. Bom, nesse caso, o que era que aconteceria no caso inverso, né? Que seria quando o módulo da elasticidade, o valor em módulo, lembrando que isso aqui é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa pode se confundir um pouquinho. O valor da elasticidade ele é sempre um número negativo, mas o que interessa
é o módulo dele aqui, né? Então, o valor em módulo, ou seja, tudo que está entre o módulo vai ser sempre positivo, né? Mas aí, se esse módulo ele for um número menor do que se ele for um número menor do que nesse caso você vai ter o que de informação? Ele vai dizer o seguinte, que a variação percentual na quantidade é menor do que a variação percentual no preço. Nesse caso, dizemos que a demanda ela é inelástica em relação ao preço. Então, esse seria o caso, por exemplo, de um determinado bem cujo preço aumentou 20%, por exemplo, mas a quantidade demandada só se reduziu 5%. Ou seja, você teve uma enorme variação do nível de preço, mas a quantidade demandada não se reduziu tanto. Isso acontece porque a demanda ela é inelástica. Inelástica significa dizer que ela é menos sensível ao nível de preço, né? Seria uma demanda é, que não é tão sensível ao nível de preço. Ou, em outras palavras, um determinado bem que ele é muito importante para os consumidores. Então, no caso, por exemplo, preços de remédios, por exemplo. Mesmo o preço de alguns remédios aumentando um, até um valor até considerável, uma variação até considerável do preço de remédios, por exemplo, mesmo assim, alguns remédios, né, no caso, mesmo assim a demanda por aquele produto não se reduz tanto, porque aquele bem é um bem essencial. Então, determinados bens assim da cesta básica, por exemplo, eles tendem a ter esse comportamento de serem mais inelásticos. O consumo daquele produto é muito importante. Se você não consumir aquele produto, é, você, você tem uma redução muito grande do seu bem-estar. Então, nesse caso, você precisa daquele bem, é um bem que é essencial para você. Ele é mais essencial para você. Então, nesse caso, mesmo o preço dele aumentando muito, você ainda assim vai ter que comprá-lo. Nesse caso, a demanda não se reduz tanto. Então, um bem cuja elasticidade, né, o módulo da elasticidade seja menor do que ele vai ter essa característica de ser um tipo de bem mais inelástico. Então, note que se o seu produto ele é um produto cuja demanda cuja elasticidade, perdão, ela é inelástica, você pode aumentar o nível de preço a um determinado ponto, né, sem que isso faça com que a demanda se reduza bastante, que é o contrário do que acontecia no exemplo anterior. Bom, aí aqui tem uma coisa muito interessante, né, que é os determinantes da elasticidade, né, de, da elasticidade do preço da demanda, né? Essa, essa elasticidade, se ela é maior ou menor, ela está muito associada à disponibilidade de bens substitutos. No início dessas aulas sobre estrutura de mercados, né, sobre funcionamento dos mercados, eu falei da importância de bens substitutos e complementares. E uma dessa importância já aparece aqui. Então, nós observamos aqui, nós já sabemos que a elasticidade é uma ferramenta muito importante para a análise do mercado, e aqui diz como essa elasticidade ela é afetada. Então, ela é afetada por quê? Quais os determinantes, né, da elasticidade? Então, o determinante básico é a presença desses bens substitutos. Então, a disponibilidade dos bens substitutos ela está diretamente relacionada ao fato da elasticidade ser mais elástica ou inelástica. Se houver muitos bens substitutos, então nesse caso a demanda vai ser mais elástica em relação ao nível de preço. Então, por exemplo, no caso de dois produtos que eles sejam substitutos perfeitos, se o preço de um aumentar, os consumidores vão comprar o produto, o outro produto, o produto substituto dele, né, entendeu? Porque o nível de preço é menor. Então, nesse caso, a demanda pelo bem cujo preço aumentou, vai se reduzir muito, ou seja, ela vai ser mais elástica. Mais elástica significa dizer que ela vai ser mais sensível. Não existe tantos bens substitutos assim, entendeu? Não há tantos bens substitutos e a demanda tende a ser, no caso, mais inelástica. Olha, se você tem um determinado bem que não tem outros produtos que possam substituir aquele bem,
mesmo havendo um aumento do nível de preço, os consumidores ainda vão ter que comprar aquele bem porque não tem outros substitutos, não tem com que ele substituir. Nesse caso, esses bens é, eles teriam, no caso, uma elasticidade menor, ou seja, eles seriam mais inelásticos. Então percebam que tem uma relação muito importante entre elasticidade, né, e os bens substitutos. Bom, e aqui nós temos, né, uma análise gráfica para poder encerrar. Então, aqui nós temos um gráfico tradicional que a gente já conhece, é os mesmos que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, que ele relaciona o nível de preço aqui no eixo vertical com a quantidade demandada, né, no caso, aqui nós estamos tratando de demanda, né, no eixo horizontal. E aqui nós temos uma curva de demanda que é representada por essa reta aqui. Aí percebam as elasticidades em cada ponto, né, em cada extremidade do segmento. Então, no caso, nessa primeira parte aqui, a elasticidade tende a ser muito negativa, ela tende a ser menos infinito, né? E aqui ela tende a ser zero. Ou seja, né, a conclusão que ele estabelece aqui no quadradinho. Ele diz que o segmento inferior de uma curva de demanda negativamente inclinada, ou seja, essa parte aqui, essa área aqui, é menos elástico do que o segmento superior, que no caso seria essa. Né? Então, por que que isso acontece? Então, vamos supor que você esteja nesse ponto aqui, né, na origem. Então, se o preço aqui fosse zero, você consumiria essa quantidade aqui, né, que seria a quantidade de 8. Aqui no caso hipotético, né, porque não tem preço negativo, né? Mas no caso hipotético, se você tivesse aqui, o preço fosse zero, você iria consumir essa quantidade aqui, 8. Numa situação é, de mudança do preço, vamos supor que o preço passe de 0 para 4. Então, o preço passa para 4. O preço é zero e aí passou para 4. Nesse caso, a quantidade demandada se reduz de 8 para zero, né? Ou seja, você vai ter aqui uma divisão por zero, ou seja, você vai ter o menos, um número que tende ao infinito, né? Ao menos infinito. Então, nesse caso aqui, o valor da elasticidade nessa área, né, ele tende a ser um número, né, muito negativo, né? Ao contrário, à medida que você vai caminhando para cá, né, ou seja, à medida que o nível de preço vai caindo, a elasticidade ela vai se aproximando de zero. Quando a elasticidade ela for igual, né, a zero, né, você não seria também uma situação hipotética onde não ocorre onde não tem nenhuma sensibilidade, ou seja, um, o, o nível de preço não afeta, né, a quantidade demandada. Então a sensibilidade aqui no caso seria zero, você não teria sensibilidade nenhuma. Então seria o caso de uma outra situação hipotética, né? Aqui é porque fica zero, né? Porque o nível de preço nesse ponto passaria a ser zero, né? Então no caso, você teria uma quantidade demandada aqui de 8. E aí, se o valor aqui é zero, então você teria esse caso, né? Teria essa situação. Né? Mas o que interessa, esses casos extremos, né? Como o nome já está dizendo, eles são casos extremos. Geralmente eles não refletem o comportamento natural dos mercados, né? O ponto dessa curva, né, perdão, dessa reta que reflete mais a dinâmica dos mercados são exatamente os casos que estão aqui mais ao centro né, desse segmento. Então, seria essa situação aqui. Então, por exemplo, nesse caso, a elasticidade aqui é de -1. Então, ou seja, você tem uma chamada elasticidade unitária. Então, quando a elasticidade ela é igual a 1, é uma elasticidade unitária, ou seja, o nível de preço, a quantidade demandada tem uma variação igual ao nível de preço. Se o preço aumenta 10%, a quantidade demandada se reduz 10%. Se o preço aumentar 15%, a quantidade demandada vai cair 15% e por aí vai. Sempre a relação vai ser igual. Então, nesse caso, é uma elasticidade unitária. Entendeu? Bom, por hoje nós vamos ficar por aqui. Quando for na aula da semana que vem, nós retomamos.
Um grande abraço.